Olá, meu nome é Sabrina Ramalho, estou aqui para dar o meu testemunho da graça alcançada, da cura do câncer de estômago do meu pai, através de Nossa Senhora, Rainha Mensageira da Paz das Aparições de Jacareí. Dia 2 de janeiro de 2019, meu pai me ligou de manhã, era umas 6 e pouco da manhã, falando que tinha passado mal, que tinha tido um desmaio e queria ir no hospital. Eu estava terminando de me arrumar para mim ir trabalhar, eu pego às 7 horas da manhã. Aí eu fui correndo, para casa dele, ele falou que estava sozinho, fui correndo para casa dele para pegar ele lá. Quando eu cheguei lá, fiquei surpreendida que minha mãe estava no cantinho dela de oração, estava orando. Ainda falei com ela: mãe, o pai falou que está passando mal, eu vim aqui para trazer ele, levar ele pro hospital. Aí minha mãe ficou surpresa porque ele não falou nada com ela. E aí veio ele muito branquinho, andando devagarzinho. Levei ele para o hospital. Chegando lá, eles fizeram alguns exames, avaliaram o meu pai. E a gente foi liberado para ir embora para casa às 11 horas da manhã. Aí eu deixei ele em casa, passei no mercado, comprei alguns legumes que a gente tinha voltado de viagem, a gente estava na casa da minha irmã para passar o ano novo com ela lá. E minha mãe não tinha legumes, lá não tinha. Então eu fui comprar algumas coisas para ela poder fazer alguma coisa bem leve para ele, porque como ele disse que estava passando mal. E voltei pro trabalho. Só que eu cheguei no trabalho, era 12:00 e pouca. Aí eu, antes de começar a trabalhar, eu resolvi almoçar. Nisso que eu pedi a minha comida, a minha irmã me liga. O meu prato ainda não tinha chego, tinha acabado de sentar no restaurante. A minha irmã me liga: Sabrina, o pai tá passando mal, vai lá. Aí eu pedi para cancelar minha comida e fui correndo para casa dos meus pais. Cheguei lá, meu pai estava deitado, muito, 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 muito pálido. Aí eu perguntei para ele: pai, vamos voltar para o hospital? Aí ele me falou: filha, eu não aguento levantar. Eu falei: pai, eu parei o carro aqui em cima da sua calçada. Eu só preciso que o senhor chegue até o portão. Aí tentei levantar ele por umas 3 vezes e ele desmaiava. E aí eu decidi ligar para central de ambulâncias, e ir lá para casa da minha mãe e do meu pai para levar ele para o hospital. E aí demorou um pouco, eu fiquei o tempo inteiro sentada na cama nos pés do meu pai, conversando com ele. E aí a central de ambulância chegou. Nisso que a central de ambulância chegou, eles tentaram levantar meu pai para ele andar até a porta do quarto. Coisa de 4, 5 passos. E aí o rapaz, da ambulância fez força para ele levantar. E aí, nisso que ele fez força, ele vomitou sangue puro. Só vomitou sangue. E vomitou muita coisa de sangue. E aí eu falei pro rapaz: pega ele agora e vamos levar. E aí a gente pegou ele no braço. Ele foi a gente colocou ele na maca. Nisso, o quarto onde ele estava ficou todo cheio de sangue. O corredor da casa da minha mãe ficou cheio de sangue. E eu pedi para minha mãe, enquanto a gente estava correndo com ele para dentro da ambulância, falei para minha mãe: pega os documentos dele agora. Nisso que eu falei isso, ela foi para pegar os documentos, a gente colocou ele dentro da ambulância e minha mãe foi no portão para pegar com a minha mãe os documentos. Junto dos documentos, minha mãe tinha me dado uma medalha da Rainha da Paz. Eu ainda peguei aquela medalha e falei assim: mãe, toma aqui. Aí ela: não, leva tudo, leva tudo. Naquele momento eu entendi que era para me levar a medalha também. E o meu pai estava desacordado. Ele não estava atendendo, ele estava... já tinha desmaiado, E aí dentro da ambulância eu peguei aquela medalha e coloquei
em cima do abdômen do meu pai e fui pedindo para Nossa Senhora, para que se fosse para acontecer alguma coisa, para que não acontecesse enquanto ele não recebesse socorro, né? Entreguei o meu pai naquele momento para Nossa Senhora e o tempo inteiro eu estava com a mão em cima da medalha, que a medalha estava em cima do abdômen do meu pai. E nisso meu pai estava desmaiado ainda, eu estava segurando a ambulância correndo. Na metade do caminho, meu pai acorda assustado. Aí eu olhei para o meu pai e falei para ele, vai dar tudo certo. E aí naquilo ele fechou o olho, tava todo sujo de sangue, todo sujo de sangue. Ele fechou o olho e balançou a cabeça como um sinal de positivo. Cheguei lá dentro do hospital, o hospital inclusive é o hospital onde eu trabalho. O pessoal, como ele estava sujo de sangue, o pessoal achou que ele tinha sofrido um acidente. E aí o médico que atendeu ele era um médico amigo meu. E aí eu expliquei que ele tinha, né, um câncer de estômago, que ele estava fazendo tratamento, que ele precisava ser operado e infelizmente ele recusou a cirurgia, né? Que naquele momento ele falou que não queria fazer cirurgia de estômago e tal. E aí o médico pediu uns exames, né, inclusive endoscopia, para ver como é que estava. E nisso meu pai já estava acordado, chegou no hospital acordado. E aí quando chegou os exames de sangue do meu pai, né, fez a endoscopia. Aí o cirurgião, né, oncológico foi avaliar ele também. E o cirurgião Dr. Biasi, que na época era diretor médico desse hospital, virou para mim e falou assim, Sabrina, o seu pai precisa de uma cirurgia com urgência, mas ele tá com 7 de hematócrito, ele não aguenta essa cirurgia. Eu nunca vi paciente nenhum chegar no estado que seu pai chegou, lúcido, com 7 de hematócrito. A gente precisa que aumente esse hematócrito dele para ele poder fazer a cirurgia. Mas conversa com a família, porque não é para ter muita esperança, não. Ele perdeu muito sangue. A gente vai fazer reposição com bolsa de concentrado de hemácia, mas infelizmente a gente não pode dar esperança. E nisso a gente continuou colocando, né, nas mãos de Nossa Senhora, que fosse a vontade de Deus, né? Porque a partir dali ele já estava tendo um atendimento, né? Foi o que eu pedi para ela, mãezinha, não deixa acontecer nada sem que ele receba um atendimento. Então, a partir daquele momento eu falei, agora sim eu sei que ele está sendo atendido. E aí foi, meu pai ficou internado do dia 2 de janeiro até o dia 18 de janeiro, super bem. Né, a evolução dele estava indo muito bem. E dia 18 de janeiro foi marcada a cirurgia dele. Ele foi para o centro cirúrgico, na graça de Deus, realizar a cirurgia. E a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, graças a Nossa Senhora, porque estava lá. E aí quando terminou a cirurgia, o Biasi, o cirurgião oncológico, chamou a gente, perguntou se eu queria ver a peça, me mostrou. Foi retirado o estômago do meu pai, o baço e o pedaço do intestino. Ele refez o estômago, né? Ele fez uma bolsa coletora com um pedaço do intestino para ele receber o alimento, né? Antes de ir para o intestino. Então, assim, ele tem uma bolsinha coletora improvisada, como se fosse um estômago. E aí o Biasi falou que a cirurgia foi um sucesso, que agora esperaria a recuperação dele, que só dependeria dele, essa recuperação. Meu pai se recuperou muito bem, 3 dias após a cirurgia, ele já estava andando, né? E ele falou para mim, o Dr. Biasi falou para mim que pode se considerar um milagre do que aconteceu com meu pai. Porque
Ele não, no tempo que ele tem de medicina, ele nunca viu uma recuperação tão boa quanto essa. Ele ainda brincou, o seu pai tem muita vontade de viver. Por isso que ele tá bem assim. Hoje meu pai, graças a Deus, come o que ele quer, né? Que foi o que o médico falou, né? Vai comer o que ele tem vontade de comer. O que ele tá com vontade de comer, ele pode comer, não tem restrição. Então hoje meu pai come o que ele quer. Claro, a quantidade é bem pequena, mas o que ele tá com vontade de comer, ele come, o que ele tá com vontade de beber, ele bebe. Nossa Senhora, no momento que eu fui pegar os documentos do meu pai no portão com a minha mãe, Nossa Senhora que colocou aquela medalha, porque a minha mãe não viu a medalha na minha mão quando eu fui entregar. Ela achou que eu estava entregando algum outro documento dele. E Nossa Senhora não foi por acaso, né, comigo na ambulância. Ela falou, eu tô aqui, minha filha, e você não tá sozinha. E ela o tempo inteiro me deu serenidade, me deu calma pra gente conseguir chegar com ele lá. Graças a Deus deu tudo certo, meu pai tá aí depois de 1 ano, quer dizer, quase fazendo 2 já, né? 2 anos, tá aí bem, né? Distribuindo saúde. E ele fala, né, que ele viveu de novo, né? Ele fala que Deus deu a segunda chance para ele. E Deus é maravilhoso, Deus é Pai. E Nossa Senhora tá sempre com a gente, sempre com ele. E ela é mãe, né? Ela é nosso suporte, nosso pilar. Ela é tudo. Esse é o meu testemunho, né? Do que eu vivi. As cenas, né, do que aconteceu jamais vão sair da minha cabeça. Pensava muito no meu pai e na minha mãe, mas Nossa Senhora está sempre conosco. Ela não nos abandona jamais. E quando a gente pede, ela socorre. Não há com que se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe. Viva nossa mãe! Celeste comandante, viva a rainha do Rosário, viva a rainha mensageira da paz. Eu me emociono toda vez que eu me lembro do acontecido com meu pai. Ele já tinha feito alguns sinais de que a gente, dentro do hospital, né, a gente classifica como perda do paciente,
né? E ele já tinha feito alguns desses sinais dentro da ambulância, enquanto eu estava com a medalha da Rainha e Mensageira da Paz das Aparições de Jacareí em cima dele. E eu pedi o tempo inteiro para Nossa Senhora, para ela me dar serenidade. E para que o meu pai não fosse embora, se tivesse que ir embora, que ele não fosse embora sem receber algum socorro médico, né? Então eu pedia para Nossa Senhora para tomar frente de toda a situação que estava acontecendo. E aí, no meio do caminho, né, até o hospital, meu pai abriu os olhos. E aí, neste momento, eu agradeci a Nossa Senhora e eu falei para o meu pai que ia ficar tudo bem. Ele balançou a cabeça para mim, em sinal positivo, né, e fechou novamente os olhos. E aí, a partir daquele momento, eu já tive a certeza do que o que aconteceu foi um milagre. Isso eu não tenho dúvida, não tive dúvida, né? Naquele momento eu ainda falei para minha mãe, quando a gente, né, já estava tudo mais organizado, eu falei para minha mãe, a vida do pai é um milagre.